palavra de Deus diz assim, livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 16. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se ele, disse: destruirá o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim, e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais a Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não farei, se encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Amém? Gostaria de pedir que os irmãos abrissem também as vossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo de número 4, e eu vou orar por esta palavra. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez te agradeço pela oportunidade de poder estar aqui junto aos meus irmãos e congregar na tua santa casa de oração. Neste momento, Pai, clamo a Ti que a presença do Teu Espírito Santo, que se faz presente aqui neste lugar, tome a minha vida, Pai, que o Senhor venha me usar para falar com a Tua igreja, Pai. Que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor tem a dizer para a Sua igreja, que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor tem a dizer para mim. Usa a minha vida, fala comigo, Senhor, fala com a Sua igreja, porque nós precisamos, nós necessitamos ouvir a Tua voz. Sabemos, Pai, que os dias, Pai, são difíceis, e por isso, Pai, necessitamos de Ti para nos orientar constantemente nesta caminhada perfeita que é Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja, Deus, ele aparece a Abraão. Abraão, ele viveu sua vida inteira numa terra pagã, e quando estava ali Abraão na terra de Harã, aonde o seu pai faleceu, Deus apareceu para Abraão, que ainda era Abrão, e lhe fez uma promessa. E falou: Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela, que eu vou te mostrar a terra que te hei de dar, a terra que você irá habitar. E Abraão, mesmo ele morando, residindo, vivendo, crescendo em uma terra pagã, onde outros deuses eram adorados, ele reconheceu a voz do Senhor e obedeceu a voz de Deus. Ele não pensou duas vezes, ele pegou as suas coisas, pegou a sua família, pegou os seus servos, e junto com ele também foi o seu sobrinho Ló, que ele tinha muita pressa, quem ele amava. E ele saiu da terra de Harã, ouvindo a voz do Senhor, e começou desde aquele momento a fazer a vontade de Deus. Só que num determinado tempo dessa caminhada, em que estava junto com ele o seu sobrinho Ló, os seus rebanhos começaram a crescer demais,
e começou a haver uma intriga entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E para que essa intriga não aumentasse cada vez mais, então Abrão conversou com Ló e propôs algo. Falou: olha, Ló, os nossos rebanhos estão crescendo muito, estão crescendo bastante, já não há terra para que os nossos dois rebanhos coabitem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos nos separar, porque os nossos pastores estão brigando por causa de espaço e cada vez mais cresce o nosso rebanho, vamos nos separar. Então, Ló, vamos fazer o seguinte, escolhe para onde você quer ir, escolhe qual lado você vai, e eu vou no sentido contrário. Abraão, ele tinha certeza da promessa que Deus tinha na vida dele, e a promessa estava com Abraão, não importa onde ele fosse, porque ele estava indo de acordo com a vontade de Deus. Então Ló, ele olhou para as campinas verdes, aonde ali tinha 5 cidades, entre elas estava Sodoma e Gomorra. Então Ló viu aquelas campinas verdes, já pensou no seu rebanho, já pensou no seu gado, e falou: então eu vou para aquelas campinas. E foi Ló para Sodoma e para Gomorra. E entre essas duas cidades tinha outras 3, mas não convém, não é delas que nós vamos falar hoje. Mas enfim, irmãos, Deus, ele aparece para Abrão, que agora é Abraão, e ele decide, ele determina que ele vai destruir essas 2 cidades. A palavra de Deus diz que o Senhor disse que o clamor daquelas cidades chegou até ele, e que ele iria descer na terra para ver ao que se referia aquele clamor. Clamor quer dizer em grande e alta voz, em grande tom e alto tom, gritar. Deus queria ver qual era o motivo daquele grito. Deus queria saber e entender o porquê aquelas 2 cidades tanto gritava que chegou aos ouvidos deles. Tanto era esse clamor, tanto era esse grito dessas 2 cidades, que Deus decide descer pessoalmente para ver. Só que Deus, ele fala para Abraão que se aquele clamor não fosse genuíno, não fosse um clamor de súplica, que ele iria destruir aquele lugar. E Abraão bem sabia o que acontecia nessas 2 cidades, porque o seu primo Ló residia naquele lugar, e as práticas que eram praticadas ali naquele lugar nada agradavam a Deus. Então Ló, ele começa a interceder. Quando todos os outros homens, a qual Deus também falou a respeito dessas 2 cidades, que ele iria descer na terra para ver o que estava acontecendo ali, se retiraram, Ló se lembrou do seu sobrinho, se lembrou da família de seu sobrinho que residia naquele lugar. E Abraão ensinou a Ló o caminho do Senhor. Então, assim como Abraão, Ló também sabia, identificava a voz do Senhor e vivia em meio às 2 cidades perversas que praticavam coisas absurdas. Mas ainda Jó, ele guardava o temor do Senhor no seu coração. Então Abraão se lembra do seu primo, do seu sobrinho, e começa a interceder: mas Senhor, mas se nessas 2 cidades houverem ali 50 justos, o Senhor, que é o dono de toda a justiça da terra, o Senhor da justiça, a própria justiça, destruiria também os justos junto com os ímpios? Não é o Senhor justo? Então Deus fala: não, se houver 50, eu não vou destruir a cidade. Mas Ló residia naquela cidade, e a família de Ló não era 50. Então Abraão falou: mas se desses 50 faltarem 5, ainda assim destruiria? O Senhor falou: não, por causa dos 45 não. Só que Abraão sabia que a família de Ló também não tinha 45 membros. Então Abraão foi intercedendo e foi reduzindo o número de pessoas ali, tentando, intercedendo junto a Deus, para que Deus não destruísse aquela cidade, porque sabia que o seu sobrinho e a família do seu sobrinho estava naquele lugar. Só que Deus estava determinado, e não havia sequer 10 justos naquele lugar. Onde eu quero chegar com isso? Irmãos, sejamos sinceros. Vivemos dias semelhantes. Vivemos dias em que a iniquidade... O que é iniquidade? É aquele que não tem o temor de Deus. É aquele que não reconhece a justiça de Deus. É aquele que não conhece e não quer praticar as leis, a doutrina de Deus. É o iníquo. Que não tem apreço pelas coisas santas. Que não tem apreço pelas coisas certas.
não tem apreço pelas coisas justas. E vivemos dias semelhantes, irmãos. Se nós pararmos para observar as notícias que têm chegado aos nossos ouvidos, as promessas de Deus, é o que está escrita no seu livro, tem se cumprido nesta terra, irmãos. Cada dia mais se é inevitável perceber que a volta de Jesus está próxima. Deus vai descer nesta terra. E quando Deus descer nesta terra, o que será que Deus vai encontrar? Qual tipo de clamor Deus vai ouvir? Que tipo de coisa Deus está ouvindo? Ao meu e ao teu respeito, ao respeito dessa nação, ao respeito do povo que reside neste lugar. O que Deus está ouvindo? O que tem chegado ao ouvido do Senhor? O nosso louvor, o meu e o teu louvor, a minha, a tua adoração, chega às narinas do Senhor com um cheiro agradável, santo, suave. Mas o que eu tenho exalado? O que você tem exalado? O que tem chegado às narinas do Senhor? O que tem saído desta terra e tem chegado às narinas do Senhor? Será que é agradável o odor que nós estamos exalando? Eita Deus! O que Deus está sentindo a meu e a teu respeito? As pessoas hoje querem que a gente engula a garganta abaixo, que o que elas fazem é normal, é certo. O povo daquela cidade são conhecidos como sodomitas. Acredito que todos aqui sabem qual era a prática daquela cidade. Aquelas duas cidades, não havia homem naquela cidade que não havia conhecido outro homem. Ninguém aqui está fazendo discurso de ódio, não. Somos servos do Senhor, nós pregamos o amor. E é exatamente por amar que nós devemos declarar a verdade, porque o amor é verdadeiro. O amor não traz dolo. Quando eu falo a verdade é porque eu te amo. Mais vale a verdade dita na cara do que a mentira dita nas costas. Então, por muitas das vezes já ouvi isso, eu mesmo. Ah, mas que isso é discurso de ódio. Não. Se o próprio Deus falou que não foi para isso que Ele nos criou, não foi para esse tipo de prática que Ele nos fez, e que isso chegou até Ele com um odor horrendo, um fedor, que desagradou ao próprio Deus, que Ele falou, eu vou ter que descer, porque está bagunçado. Não foi para isso que eu fiz a humanidade, eu fiz um homem para me adorar, mas o que eles têm feito não tem me agradado, então eu vou ter que descer, eu quero ouvir com meus próprios olhos e ouvir com os meus próprios ouvidos, que murmúrio é este? E se não me agradar, eu vou destruir. Eita Deus! Então logo comece a perceber. Esse é o nosso papel, igreja. Nós temos que ser Abraão nesta terra. Abraão. Nós temos que ser Abraão. Porque nós sabemos que nem todos são justos. Sabemos que nem todos servem ao Senhor. Sabemos que nem todos têm uma boa índole. Sabemos que nem todos é certo. Eu também nem sou tão certo assim. Mas Deus, Ele é misericordioso e Ele ouve a minha e a tua súplica, Ele ouve a minha e a tua adoração, Ele ouve a minha e a tua intercessão. Porque por mais que nós não sejamos perfeitos, nós estamos em busca da perfeição que é Jesus, irmãos. Somos imperfeitos diante do perfeito e nós temos que continuamente buscar a perfeição em Cristo. O apóstolo Paulo diz, olha, seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu quero chegar nesse patamar, irmão. Sabe? De bater no peito e falar, ó, pode me imitar, porque eu imito a Cristo. É isso, é onde nós temos que chegar. As pessoas têm que nos ver e sentir que nós exalamos o bom odor de Deus, o bom cheiro de Cristo. Agradável. Sabe? Tiago fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas nem
todos querem. A salvação, ela é para todos. Deus, ele não faz acepção de pessoas. A sua palavra diz isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Mas naquele grande dia, no dia do julgamento, aquele que se santificou vai entrar, aquele que se sujou vai ficar. Não tem como, irmão, a acepção vai ser feita, irmãos. Porque o injusto não vai habitar com o justo. Como disse Abraão: Senhor, destruiria também os 50 justos por causa dos ímpios, junto com os ímpios? Não. Deus sabe o que você tem feito, sabe o que eu tenho feito. Deus te vê no oculto, te vê no secreto, irmãos. É no secreto que nós provamos o amor para com Deus, irmãos. Então Abraão, ele continua: mas Senhor, se tiverem só 30, por amor aos 30, não destruirei. Igreja, o Evangelho, ele é um só: Jesus Cristo. Paulo, ele fala assim: se anjos do céu vos pregarem outro evangelho que seja anátema, que seja maldito, não há outro evangelho. O evangelho, ele é um só, mas a verdade é que estão pervertendo a verdade de Deus, estão transformando uma verdade em mentira. Isso é sofisma, irmão. Isso é o que o diabo tem feito na humanidade, irmão. Pegando a verdade a qual Deus nos dá para nos purificar, para nos limpar, e transformando numa mentira desenhada, pintada de amor. Que amor é esse, irmão? Mentiroso. Que amor é esse que te engana? Que amor é esse que fala que você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, mas no final você vai para o inferno e vai queimar no fogo eterno, irmão? Que amor é esse? O amor não vê maldade, o amor vê só o bem. E por te amar eu tenho que te anunciar a verdade. Para com as práticas erradas, ou será contado junto no inferno. Aleluia! Não tem meio termo. Caminho é só 2. É o que eu ensino para os meus filhos, é o que eu falo no trabalho, é o que eu tento viver todos os dias, irmão. Não dá para ficar em cima do muro, irmãos. Escolhe um lado: Deus ou diabo. Mas o que a gente tem visto hoje, irmãos, infelizmente, são discursos do tipo: mas Deus, ele é amor, ele te ama do jeito que você é. Mentira. Se Deus te amasse do jeito que você é, ele não falava assim: ó, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e me segue. Se ele te ama do jeito que você é, por que você tem que se negar então? Aleluia. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Se ele te ama do jeito que você é, por que você tem que perder a tua própria vida? Porque aquele que perder a tua vida por amor de mim, achará. Então você primeiro tem que morrer, matar a velha criatura para se tornar uma nova criatura. Se Deus te ama do jeito que você é, por que ele quer te transformar em uma nova criatura? Porque a antiga é falha. Deus quer nos moldar, quer nos transformar para o nosso próprio bem, irmãos. É por amor. É que a mudança não é fácil para ninguém, irmãos. Toda mudança é difícil. Toda mudança tem um pouquinho de bagunça, sabe? Tem coisas que é velha, que a gente precisa jogar fora, mas que a gente se apegou tanto. Um móvel que, sabe aquele móvel que já está com a perninha quebrada, a gente quer dar um jeito, quer passar uma cola, porque traz recordações, traz boas lembranças. Irmão, se eu parar e pensar na minha vida, coisas que eu fiz há 10, 15, 20 anos atrás, irmão, se eu falar que tudo que eu fiz, eu não gostei, eu detestei, como foi ruim. Não, irmão, tenho boas lembranças, que hoje eu vejo que não foram tão boas assim, mas se eu falar que eu não gostei, eu estou mentindo. Mas eu entendo que por amor de Cristo e por amor da minha própria vida, eu não posso deixar com que essas lembranças boas me aprisionem numa vida de pecado, irmãos. O que passou, passou, vida nova daqui para frente com Cristo te guiando, irmãos. Adolescência, juventude, meus amigos, que hoje eu vejo através da mídia social, através do Facebook, Instagrams, em rodinhas de pagode,
em shows de rap. Eu vejo, são meus amigos, automaticamente bate uma nostalgia. Me faz voltar 20 anos atrás. Só que automaticamente, irmão, quando eu volto 20 anos atrás e revejo eu com aqueles amigos, eu também vejo a destruição que o diabo fez na minha vida, irmãos. O diabo não brinca com esse diabo. Eu sofri na pele isso, irmãos. Ele não brinca. Quando ele pega para destruir uma vida, ele vai destruir, irmãos. Ele começa com a fantasia, te iludindo, te vendendo coisas bonitas. Você acha que se o diabo entrasse aqui na igreja com um chifre, rabo vermelho, soltando fogo, você ia sair correndo, irmão. O diabo não aparece todo monstruoso na tua frente, não, irmão. Não, a palavra diz que ele pode se transformar em um anjo de luz. Para te enganar, ele se transforma no teu melhor amigo. Fala que você é uma boa pessoa, do jeito que você está, para que mudar? Você não faz mal para ninguém, só toma sua cervejinha, só curte o seu baseadinho, não pega nada. Você dá seu trampo, você trabalha. Essa gente aí, que fica te julgando por causa das coisas que você faz, eles é que não gostam de você. Quem gosta de você sou eu, porque eu não te julgo. É lógico que o diabo não te julga, irmão. Se ele te julgar, não tem como ele te levar para o inferno. Mas a palavra de Deus, ela me julga. Ela fala para mim fazer distinção entre o certo e o errado, irmão. Não sou eu que julgo você, mas a palavra de Deus julga, irmão. Então sejamos julgados agora pela palavra, porque ainda é tempo, do que sejamos julgados no final, quando não haverá mais tempo, irmão. Aqui foi pregado que a porta está se fechando, e quando o noivo chegar e a lamparina estiver apagada, irmão, não vai entrar. Eita Deus, tremendo e santo, aleluias. Então não é melhor ser julgado agora, irmão, se acertar o caminho com Cristo agora, do que esperar aquele grande dia. Entenda, meu irmão. O teu julgamento, o meu julgamento pode ser amanhã. Basta a gente fechar os olhos hoje. Você vai acordar no julgamento. E aí, como foi a tua vida? Como foi a minha vida? Mas aí a palavra continua dizendo que 3 anjos apareceram a Ló. Deus sabia que não havia nem 10 justos naquela cidade. Mas tinha uma família que guardava os mandamentos do Senhor. Então Deus enviou 3 anjos para avisar, falou: olha, sai dessa cidade, sai desse lugar, porque eu vou destruir. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que ou a gente se afasta, ou a gente é destruído junto, irmãos. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que deixar para trás, irmão. Quando a gente decide, determina ter uma nova vida, tem coisas que não dá para caminhar junto com a gente. Ló e Abraão, em determinado momento, falou: não dá para caminhar mais junto. Por quê? Porque está vendo briga. E com Deus não é diferente, irmão. Não tem como você querer ter uma vida com Deus sem deixar os velhos costumes que lá atrás você praticava, irmão. Ou você tem uma vida certa com Deus, ou você pratica as mesmas coisas que antigamente fazia. Os dois não combinam, os dois não andam junto. Óleo e água não se misturam, irmão. Ou você se separa, ou você é destruído junto, irmão. Escuta o que a voz do anjo está te falando. Larga o que estava fazendo em companhias erradas e vai para Jesus, ou vai ser destruído junto. Ô glórias! No livro de Jonas, foi pregado 2 vezes essa semana aqui, e Deus já tinha colocado no meu coração quando na quarta-feira o pastor falou comigo. Jonas, ele vai até Nínive. E a palavra de Deus diz assim, ó: Jonas, vai até Nínive e prega a favor dela. Foi isso que a palavra diz? É isso? É o quê? Prega contra ela. Vai até Nínive e prega contra ela. Por quê, Senhor? Porque tem chegado até mim a maldade dela. Chegou até mim o que ela tem feito. Então, irmão, não estou aqui simplesmente para falar de opção sexual de ninguém, das práticas. Não, irmão, estou aqui para falar de pecado, para denunciar o pecado em geral, irmão.
A palavra em Jonas não especifica o que Deus estava vendo, o que estava acontecendo naquele lugar, mas especifica que era pecado, era maldade. Ou seja, irmão, aquilo que nós fazemos que não está de acordo com a vontade de Deus é errado, e se é errado, é pecado, irmão. Então para. Escuta o que o profeta está dizendo. Ô glória! Sabe o que acontece? É que muitas das vezes o profeta, muitas das vezes não, sempre, irmão, que o profeta vem para falar, ele vai falar contra, ele não vai falar a favor, ele não vai chegar assim e falar assim: olha, tá legal o que vocês estão fazendo, mas aí, vamos mudar isso daí, vamos melhorar. Não, é porque você está fazendo errado, e se não mudar, Deus vai destruir tudo, vai passar fogo em tudo, e vai ser assim naquele grande dia, irmão. A diferença é que não vai ter profeta para te avisar, então escuta o que o profeta está dizendo hoje. Para que esperar e pagar o preço? Se está sendo avisado agora, meu irmão, para com a prática errada, esquece o mundo aí fora e vem para Jesus, que é a vida eterna que Ele te oferece. Oh, glória! Tem promessa melhor que essa, irmão? É a única que eu conheço que Ele me promete. Aí Jonas pregou. Está todo mundo condenado. Mas por quê? Não, porque chegou até Deus. Vou falar uma coisa, irmão. Se Deus fosse destruir hoje, aqueles que seria bom, Ele já tinha mandado o anjo levar. Mas como Deus não vai destruir hoje, Ele está mandando o profeta hoje para avisar. Eita, Deus tremendo. Se o anjo não está na terra para te buscar, é porque tem profeta para te avisar. E a palavra de Deus hoje é: sai dessa vida errada, põe as suas vidas no trilho, no caminho que é Jesus, porque a hora está para chegar. Tem profeta na terra avisando, irmão. Você achou que Deus não ia falar, né? Você achou que Deus não ia falar, né? Então Ele está te avisando hoje, tá? Está te avisando hoje. Ainda é tempo de colocar a tua vida no lugar. Ele está te avisando que ainda é tempo. Você só não sabe quanto tempo tem, mas Deus sabe exatamente quanto tempo tu tem, porque os teus dias estão contados na palma da tua mão. A sua ceia pode ser hoje, a sua ceia pode ser amanhã. Você não sabe o dia que vai morrer, mas Deus sabe exatamente o dia que vai levar você. Arrependa-se hoje, para com as práticas erradas, porque o dia vai chegar. O dia vai chegar, irmão. Tão certo como o sol vai aparecer amanhã, a nossa morte vai chegar. Ou tu para ou vai pagar. Deus fala, irmão. Se você estava no seu coração falando que Deus não para, Ele fala na terra, irmão. Ele fala. Se Deus ainda está falando é porque não chegou a hora, mas está para chegar, irmão. E quando chegar Ele vai parar de avisar, irmão. Ele só vai levar aqueles que se santificou. Aquele que é santo, santifique ainda. O que está sujo, irmão, surge cada vez mais. E diferente do dia em que Abraão intercedeu, Deus ouviu a intercessão de Abraão e enviou os 3 anjos para visitar Ló. E ali foi comprovado aquilo que Deus já havia determinado em teu coração, porque até os anjos quiseram aqueles homens afrontar. E é o que está acontecendo hoje, irmão. Tem anjo no meio de nós tentando nos resgatar. E o que tem acontecido é que esse povo só tem afrontado a Deus cada vez mais. A ira do Senhor está para descer na terra. E o que muitos não entendem é que isso está para acontecer. Não é ontem, não é hoje, mas pode ser amanhã. Eita Deus, nem o filho sabe. Mas glorificamos ao Pai hoje, irmãos, porque a tua palavra foi dita nesta terra. E Ele enviou o seu Filho Jesus para pagar o meu e o teu pecado. Somos lavados, somos remidos, a partir do momento que aceitamos que vivíamos uma vida de pecado.
e determinamos então abandonar essas práticas, e aceitamos e reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e passamos então a ter não a nossa vida como queríamos, mas a vida que Deus tem para cada um de nós viver. E hoje Ele te fala: vinde, benditos do meu Pai. Amém? Esta é a palavra. Aquele que entendeu, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor, que é digno de honra e glória. Aleluia, Deus, santo esse. Aleluia.